Muito bem, estou aqui no YouTube para responder todas as tuas dúvidas sobre redação em língua portuguesa. Então tu pode enviar tuas dúvidas para elisfportuguesa@gmail.com ou me mandar no meu Instagram, no inbox. E a dúvida que chegou para essa semana fala sobre o uso de crase. Adoro dúvidas de crase, crase é legal. Crase, mas a crase facultativa. Facultativa. E de forma rápida que a gente tem que entender. Facultativo é tu escolhe colocar e não faz nenhuma diferença na interpretação, tá? Até porque assim, ó, tem alguns casos de crase que se tu colocar ou não colocar, ela muda a interpretação. Então aquilo não é crase facultativa. A facultativa é aquela que não fará diferença. Então o que a gente pode usar de exemplo aqui? Por exemplo, entreguei o presente. E aí deixa aqui uma lacuna. A menina. A forma mais tranquila assim, da gente estudar crase é pensando, obviamente, na transitividade. E aí tu tem, por exemplo, o verbo entreguei. Quem entrega, no caso sou eu entreguei. E como é que eu sei disso? Por causa da desinência, por causa da terminação do verbo. Quem entrega, entrega algo. Então, o presente é algo, certo? Isso aqui, então, é o nosso objeto. E justamente por não ter preposição, ele é o objeto direto, ó. Entreguei o presente. Esse o presente aqui é só um artigo. Mas quem entrega, entrega algo a alguém. Então, quem entrega algo a alguém, o a da preposição vem obrigatoriamente. Então, tem preposição a. Se eu coloco menina, menina acompanha o artigo a. Então, tu tem os dois aqui e o artigo a ele serve como um especificador e tudo mais. Então, tu vai juntar esse a com esse outro a e fecha a crase. Isso aqui é o que a gente chama então de crase obrigatória, porque a crase é a contração dessas duas coisinhas, da preposição a mais o artigo a. O que acontece é que às vezes a gente vai ter alguns termos, como por exemplo aqui, ó, menina. Ao invés de menina, eu posso trocar por entreguei o presente a Camila. E aí nós temos um nome feminino. A palavra Camila é um substantivo próprio. E por ser um substantivo próprio, ele já está especificado. Então, se a gente for pensar nos artigos, nós temos artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos servem para especificar o ser. A, o, as, os. Então, ele serve para especificar o ser. Uma coisa é eu dizer que eu quero comprar uma casa, outra coisa é eu dizer que eu quero comprar a casa. Esse a casa significa que eu sei que casa que é, uma casa específica. Só que Camila já é um especificador por ser um substantivo próprio. Então, dispensa o uso do artigo. Significa dizer que se eu digo Camila é uma menina legal ou a Camila é uma menina legal, a colocação desse a não faz diferença, porque a palavra Camila já está especificada. Então, isso é o que nós vamos chamar de uma crase facultativa. Então, se tu for olhar na gramática, vai estar lá. A crase é facultativa antes de nomes de mulher. Por quê? Porque o nome Camila, se tu quiser colocar o artigo a, aí tu junta os dois e dá uma crase. Mas se tu acha que não precisa desse artigo nessa posição, não fará diferença nenhuma, então apaga-se a colocação do acento grave, porque não há crase, né? É só uma preposição. A mesma coisa acontece com alguns pronomes também. Por exemplo, se eu entreguei o presente à minha mãe. Esse minha já está especificando que mãe que é. Então não tem a obrigatoriedade de colocar o artigo. Então a crase facultativa é isso. É tu colocar ou não colocar e não fazer nenhuma diferença na hora de compreender a frase. Certo? Por isso que a gente tem então essa regrinha, é daí que vem a crase facultativa. Espero que tenha entendido. Mais dúvidas, manda inbox lá no Instagram e manda para todo mundo aí, se inscreve no canal, por favor.